Pai do Senhor, povo de Deus, de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo e um assunto interessantíssimo, mais uma vez para vocês. O assunto de hoje é 7 mortes mais estranhas da Bíblia. As 7 mortes mais estranhas da Bíblia. Todos nós sabemos que a morte é algo natural, depois do pecado de Adão, isso se tornou natural para todo ser humano. Todos nós vamos morrer. Todos nós estamos nessa fila, é uma fila que ninguém quer passar na frente, ninguém quer pular a vez, ganhar a frente de outra pessoa, mas todos nós estamos esperando, a nossa vez. Não esperando propriamente dito, porque a maioria das pessoas não se preparam, mas a morte virá para todos. Agora, a Bíblia faz menção a respeito de mortes estranhas, mortes diferenciadas, com motivos diversos e formas de mortes de assombrar. Você vai se assustar até com esses tipos de mortes que você vai ouvir agora. Mortes que talvez você nem sabia que aconteceu dessa forma na Bíblia Sagrada, e você vai saber. Então, você que se interessa por esse tipo de assunto, eu já quero lhe pedir para que você se inscreva aqui embaixo no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e passe para mais pessoas, mais vidas sejam alcançadas, compartilha com mais pessoas, comenta aqui embaixo, é muito importante o seu comentário, fala qual a morte você achou mais estranha dessas 7 mortes que vamos tratar aqui agora. E assista o vídeo até o final, porque as últimas mortes são bem interessantes. Vamos lá, a primeira morte estranha na Bíblia, e o motivo dela também é estranho, foi a morte do Onã. O Onã, ele era filho de Judá, irmão do Tamar. A história que fala-se sobre o Onã, o texto está em Gênesis capítulo 38, versículos do 1 ao 10. O Tamar, ele era casado com a sua esposa, evidentemente, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e Deus o matou, diz a Bíblia Sagrada. E agora, o Onã, ele é incumbido da responsabilidade de casar com a viúva do seu irmão, já que o Tamar não deixou nenhuma semente, nenhum descendente, nenhum filho na terra. Então a lei mandava que o irmão casasse com a viúva do seu irmão falecido e lhe gerasse sucessores, filhos. E a Bíblia nos diz que o Onã, sabendo que esses filhos não seriam seus propriamente dito, ele estava gerando para o seu irmão, que faleceu, conforme mandava a lei, no versículo 9 do capítulo 38 de Gênesis, diz: ora, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Deus matou também a Onã, já havia matado Tamar, o seu irmão, agora mata Onã, porque em vez de obedecer à lei e suscitar filhos para o seu irmão, ele tem intimidade sexual com agora sua esposa, mas a Bíblia diz que ele joga o sêmen na terra. E Deus não se agradou disso. Isso não foi bom aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou por causa da sua desobediência. Ele não obedeceu à lei, ele não fez aquilo que era para ser feito. A segunda morte estranha da Bíblia está em Gênesis, capítulo 19, versículos do 1 ao 26. É a morte da mulher de Ló. A Bíblia diz que Ló, ele habitava ali
nas cidades de Sodoma e Gomorra, e essas cidades, elas pecaram tanto que chegou até a Deus esses pecados, e Deus desagradou, irou-se com essas cidades, a ponto de que mandou anjos lá para destruir a cidade. Quando os anjos chegaram e foram à casa de Ló, eles estavam, é claro que em corpo físico, como seres humanos, e as pessoas da cidade queriam ter relação sexual, coabitar com aqueles anjos. Os homens da cidade queriam ter relações homossexuais com aqueles anjos. E a Bíblia diz que eles cegaram aquelas pessoas, eles ficaram perdidos, e os anjos pegam Ló com a sua família e manda que eles subam para os montes com muita pressa, porque Deus iria destruir tudo com fogo e com enxofre. E assim aconteceu. Só que no versículo 17 do capítulo 19, Deus dá uma ordem. A Bíblia diz, nesse versículo 17, aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então a ordem era: não olhes para trás de ti. Mas enquanto o fogo e o enxofre ele cai nas cidades de Sodoma e Gomorra, Deus está destruindo as cidades, os moradores daquela cidade. A Bíblia diz no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. No original, essa expressão olhar para trás é muito mais do que simplesmente ela virar o seu rosto e olhar para aquelas cidades. No original, quando fala que ela olha para trás, ela está lembrando da cidade, ela já está com saudade daquelas cidades, ela se apegou àquelas cidades, e por isso, quando ela faz isso, desobedecendo ao Senhor, a Bíblia diz que ela morreu, ela se transformou em uma estátua de sal. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 17, versículos 31 e 32, ele faz menção à mulher de Ló, quando ele diz: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então Jesus usa o exemplo da mulher de Ló para que nós que servimos a Ele não olhemos para trás, não olhemos para o que deixamos no mundo, para o passado, para as coisas antigas. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tudo já passou. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal e morreu. Em terceiro e quarto lugar, vou falar de dois personagens bíblicos que tiveram mortes estranhas. Trata-se de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Era comum na igreja primitiva os irmãos venderem as suas propriedades e depositarem aos pés dos apóstolos, certamente os seus dízimos, ofertas e contribuições. A Bíblia diz que ninguém padecia necessidade na igreja primitiva, porque existia um amor tão intenso ali, que eles repartiam com a igreja aquilo que eles conseguiam das suas propriedades que eram vendidas. Então ninguém passava necessidade, diz a palavra de Deus. Havia um avivamento real no seio da igreja primitiva. Porém, Ananias e Safira venderam uma propriedade, mas eles combinaram reter parte desse valor, certamente para não dizimar corretamente, não ofertar corretamente aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro era deles, eles não eram obrigados assim a dizimarem e ofertarem, mas em vez de simplesmente falarem a verdade, eles preferiram mentir
a respeito do valor da propriedade. A Bíblia diz no versículo 2 de Atos 5, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. No versículo 3 diz, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Versículo 4, guardando-a, não ficava para ti? Foi o que eu falei, não era obrigado ele levar. E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ele morreu na hora, no meio do culto, porque ele não levou em consideração, ele não teve temor de Deus mediante a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Ele desconsiderou, ele até blasfemou contra o Espírito Santo, porque ele via o atuar do Espírito na igreja, revelando o oculto, o escondido, e ele não teve temor de Deus. E o Espírito do Senhor revelou a Pedro, e ele caiu morto na hora. A Bíblia diz no versículo 6, levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. É interessante que eles levaram o corpo e o culto continua. O culto não para. A igreja primitiva, de verdade, era uma igreja avivada. Versículo 7 diz, e passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então, 3 horas depois, a Safira vem chegar no culto, atrasada e bem atrasada. A gente vê as horas que o culto funcionava na igreja primitiva, eram bastante horas, bastante tempo, e o atraso da Safira, a despreocupação de chegar de forma pontual na igreja, ela chega 3 horas depois, e aí Pedro disse para ela no versículo 8, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse sim, portanto, assim como tinha combinado com seu esposo. Versículo 9, então Pedro lhe disse, por que é que entre vós nos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Versículo 10, e logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. Versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram estas coisas. Então os dois foram mortos, não foi o diabo que matou, foi o próprio Deus, porque não levaram em consideração a atuação e a presença do Espírito na igreja. Não quiseram amar como a igreja amava, acolher os necessitados como a igreja acolhia. Se hoje houvesse esse amor na igreja de Cristo, que o Senhor venha reavivar a igreja, para que haja novamente essa preocupação de uns para com os outros, daqueles que têm mais, ajudar os que têm pouco, que quase não têm. Mas infelizmente nós estamos vivendo em dias que é cada um por si e Deus por todos, e nem as pessoas que servem a Deus, ou pelo menos dizem servir, se preocupam com as necessidades dos irmãos, dirá com outras pessoas. A quinta morte estranha relatada na Bíblia Sagrada fica até o final, porque as últimas duas são interessantíssimas. A quinta morte é a morte de Herodes, o rei Herodes. Está em Atos capítulo 12, versículos do 21 ao 23. Herodes já tinha mandado matar Tiago ao fio da espada, mandou prender Pedro para que ele fosse morto também no outro dia ao fio da espada, só que um anjo do Senhor foi lá, respondendo à oração da igreja primitiva, livrou Pedro da prisão. Herodes muito se irou com essa situação, mas depois foi pedido a ele paz e que ele não continuasse com essas matanças. A Bíblia diz no versículo 21 de Atos 12, que no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhe fez uma prática. A prática, em outros
em outras traduções bíblicas, ele trouxe um sermão ali para as pessoas, e o povo clamava, voz de Deus e não de homens. O povo adorava Herodes ali por aquele sermão bonito que ele trouxe. O povo começou ali a adorar, ali a exaltar, e a Bíblia diz no versículo 23 que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Ele não deu a glória para quem é devido, para Deus. Então morreu na hora, os bichos o comeram, ele expirou. Então essa foi a quinta morte, a morte de Herodes. A sexta morte estranha da Bíblia é a morte do sacerdote Eli, que está em 1 Samuel capítulo 4, versículos do 1 ao 22. A Bíblia diz no versículo 16, e disse aquele homem a Eli, eu sou o que venho da batalha, porque eu fui hoje da batalha, fugi hoje da batalha, e disse-lhe ele, que coisa sucedeu, filho meu? Versículo 17, então respondeu o que traziam as notícias e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18, sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então essa sexta morte foi uma morte muito estranha. Os filhos de Eli, eles estavam desobedecendo a Deus, o Ofni e Finéias, e Eli não os repreendia, e Deus se irou com isso. Deus passou um grande período em silêncio, mas levanta Samuel, e ali pelo capítulo 3, do primeiro livro do profeta Samuel, Deus se revela ao moço e confirma aquilo que já havia falado há muito tempo. Queria pedir contas da desobediência de Ofni e Finéias e também do sacerdote Eli por não repreender os seus filhos. E agora chegou a prestação de conta. Ofni e Finéias morrem na guerra, pegam a arca, os filisteus levam a arca de Deus, e quando essa informação chega a Eli, não a morte dos filhos o comove tanto, mas quando se diz que levaram a arca, então a glória de Deus, ela vai embora de Israel. Quando ele tem essa informação, ele cai da cadeira para trás, ao lado da porta, quebra o pescoço, morre na hora, porque a Bíblia diz que ele já era velho, pesado. Ele havia julgado Israel por 40 anos. É um triste final para um sacerdote que foi homem de Deus por não repreender as desobediências dos seus filhos. Em sétimo e último lugar, não menos interessante do que as demais, a última morte estranha é a morte de Judas, o Iscariotes. Você pode dizer que a morte de Judas não foi estranha, ele simplesmente se enforcou, se suicidou, como muitas pessoas fazem até nos dias atuais, porém, não é isso que a Bíblia revela. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre a questão da morte de Judas, o Iscariotes. O que acontece é que em Mateus capítulo 27, versículos do 1 ao 5, vai narrar o momento em que Judas se arrepende de ter vendido Jesus por algumas moedas de prata. E a Bíblia diz que, no versículo 3, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Em lugar nenhum na Bíblia, a Bíblia diz que ele morreu enforcado. A Bíblia diz que ele foi-se enforcar. Não é toda vez que alguém vai fazer alguma coisa e consegue fazer.
e vai até o fim. Às vezes desiste, muda a estratégia. Então, não temos um relato bíblico que realmente informe que Judas morreu enforcado, a não ser o que diz a história, a tradição. Mas quando vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós vamos entender um pouco melhor, não totalmente, como morreu Judas o Iscariote. A Bíblia diz: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Então foi assim que morreu Judas o Iscariotes. A Bíblia diz que, precipitando-se, no versículo 18, rebentou pelo meio, todas as suas entranhas se derramaram. Foi uma morte, no mínimo, inusitada e estranha. Então, se ele foi se enforcar, talvez, ao estar se enforcando, ele caiu. Porém, o texto diz que precipitando-se, que dá a entender que ele se jogou. Então, talvez ele tenha desistido de se enforcar e simplesmente resolveu se precipitar ali naquele campo que ele adquiriu com aquelas moedas, que já havia feito um contrato e já era dele, só faltava pagar, mas ele jogou as moedas lá diante daqueles homens que compraram as informações de Judas. E a Bíblia diz que depois eles foram e pagaram por aquele campo de sangue. Assim é como ele ficou conhecido. Então estas foram as 7 mortes mais estranhas da Bíblia. Espero que você possa ter gostado. Espero que você compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal, dê um like, continue nos acompanhando, porque vem muita coisa boa aí ainda para vocês, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.